Olá, amigos da Rede Opinião TV, está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida, transmitido pela Rede Opinião às quartas-feiras, às 19h45, com reprise às sextas-feiras, às 8h15. Cada programa nós procuramos trazer sempre novidades para você que está em casa, para a sua qualidade de vida. E hoje está conosco um convidado, um colega médico, já outras vezes tem vindo aqui conosco e sempre nos brindado com uma entrevista muito gostosa, muito animada e muito interessante do ponto de vista de informações. Dr. Francisco Gonzaga, ginecologista, e hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que eu tenho certeza que vai interessar a muitas pessoas, a muitas famílias, que é a questão da fertilidade conjugal ou da esterilidade ou infertilidade conjugal. E ele vai estar trazendo hoje para nós, além das informações sobre esse aspecto que mexe com tantas famílias, que por motivos diversos às vezes não pode ter um filho, uma filha, né? Ter filhos. Ele vai estar trazendo também uma novidade muito interessante aqui para a nossa cidade de Araras e região. Frank, posso chamar assim? Francisco Gonzaga, mas Dr. Frank. Dr. Francisco, Dr. Frank. Frank, é um prazer estar aqui conosco hoje. Prazer é meu, uma boa noite a você, a todos os telespectadores. Francisco, a esterilidade realmente tem sido um problema em muitas famílias, até do ponto de vista assim, de uma certa tristeza, certa ansiedade, e muitas mulheres que querem ser mãe, né? E muitas vezes, por algum impedimento do lado masculino, do lado feminino, não podem. E a gente sabe que a ciência tem evoluído muito nos últimos anos. E você está começando aqui também em Araras, né, um trabalho dentro da ginecologia, você como ginecologista, mas voltado nessa área. Então eu queria que você estivesse falando para nós hoje, mas eu sei que você vai dar uma introdução sobre o assunto, né? Porque as pessoas é interessante falar sobre estatística, sobre o número de casos que podem e ocorrem na população. E eu então passo a palavra para você. Então, a infertilidade conjugal ou esterilidade é um problema que vem aumentando com o passar dos anos para os casais, porque a gente vai mostrar aí, nós temos cada vez mais um decréscimo da taxa de fertilidade da população de uma forma geral, porque as mulheres atingindo a sua maioridade, a sua autonomia profissional, ocupando o seu espaço, acabam postergando a gestação. É óbvio que isso é extremamente importante, essa independência feminina, a conquista do mercado de trabalho. No entanto, a biologia, a natureza não acompanhou esse fato do ponto de vista fisiológico do organismo da mulher. Então, não há dúvida, enquanto o homem está sempre produzindo a cada 72 dias, um pouco mais, um pouco menos, a sua quantidade de espermatozoide, é claro que com a idade esse espermatozoide também perde qualidade, mas muito lá com a idade, a mulher tem uma quantidade específica, né, de folículos, de óvulos, e esses óvulos vão terminando e vão diminuindo com o passar do tempo. Portanto, é nesse ponto que a gente vai bater mais, né? Eu sempre tive um interesse muito grande nessa área, mas a demanda da nossa região se tornou grande. E o que nós temos hoje é o número de casais nos procurando e que tem que sair da cidade para fazer o tratamento. Então, hoje a nossa intenção, já podemos fazer isso, é acompanhar o casal desde a propedêutica para fazer o diagnóstico, saber porque ele não está conseguindo engravidar, até o final, quer dizer, até a fertilização in vitro, o ICSI, que a gente vai explicar um pouquinho, que é conhecido popularmente aí pelo bebê de proveta. Frank, já como você mesmo disse, dando introdução ao assunto, né? Hoje, assim, o que a gente poderia considerar que mais tem, os casos que você tem pego na sua clínica, no consultório, com relação a causas da esterilidade conjugal? Isso é interessante, né? Tem até um primeiro gráfico que acho que ele pode mostrar para a gente, que é da incidência de casais. Você vê que os números mostram que um casal, para ser considerado infértil, ele tem que ter mais do que 12 meses de tentativa. Isso para um casal até 35 anos. Se ele tem 35, a esposa, não o marido, tem mais do que 35 anos, aí nós temos que pensar que esse casal tem que ser investigado mais rapidamente. Então você vê, né, lá no comecinho, em uma tentativa, no primeiro mês ele tem 30%, no segundo mês ele tem 40%, aí ele vai chegando até que por volta do 14º mês ele tem 100%. Então aquele casal
que tem, na verdade, está tentando naturalmente, ele pode chegar a todo esse tempo. No consultório não é isso que a gente vê, né, Eliseu? Sim. No consultório o casal está aí com 6 meses, 7 meses e ele já passa a procurar o médico pelo próximo gráfico que eu quero mostrar rapidinho também, que é o gráfico de incidência. Veja bem, a prevalência hoje de casais inférteis. Você tem de 9 a 15% dos casais com problema de fertilidade. Eu acredito que isso seja um número muito grande. Então, quer dizer, de cada 10, 1 ou 1,5 tem um problema nesse sentido. Aí a gente vai ter que encontrar, pode mostrar o próximo, por favor, gráfico, para a gente dar uma olhadinha aí. Nós vamos ter que encontrar os percentuais de mulheres casadas de 15 a 44 anos. Você percebe que lá no comecinho, né, de 15 a 30 anos, você tem um percentual baixinho de infertilidade. Quer dizer, a pessoa está no momento ideal para engravidar. Quando chega lá após os 40 anos, a infertilidade é altíssima. Então, ele tem uma dificuldade maior. Portanto, o que nós mais vemos hoje em relação à sua pergunta é que os casais têm dificuldade de engravidar hoje, principalmente pelo fator feminino ovulatório. Por quê? Ela muitas vezes chega no consultório e fala, mas doutor, isso não pode ser porque eu ovulo, eu sinto muco, né? Meu ciclo é regular, eu tenho 38 anos, mas eu ovulo. No entanto, quando você vai analisar esse óvulo, né, esse ócito que a gente chama, você percebe que a qualidade genética dele já não está boa, está perdendo qualidade. E que com isso, com certeza, ela vai ter uma diminuição na sua capacidade reprodutiva. É óbvio que nós vamos fazer análise completa, né? Rapidamente, vai fazer o espermograma do marido. Hoje em dia, o que a gente sempre tenta induzir o paciente é que ele faça num laboratório onde esse espermograma seja analisado na hora, né? Porque em termos de concentração, de quantidade de espermatozoide, não vai mudar muito. Mas, sendo analisado na hora, você pode ver que muitos, né, com o tempo que se perde, porque o que ocorre? Às vezes o cara colhe rapidinho em casa, né? Porque tem toda a questão aí do constrangimento, mas quando chega no laboratório fica lá na estante. Até o biólogo analisar, o que acontece? Muitos já morreram, muitos já perderam a sua progressão, a motilidade. Então, você tem aí o fator masculino ainda bastante preponderante e eu acho que a fertilização in vitro veio para ajudar nesses casos, né, que a gente vai falar mais para frente. Mas os outros fatores, dentre todos ainda o ovulatório, pela idade, é o mais difícil. Nós temos o fator tubário, que é aquele que, quando as trompas ficam entupidas, né? E esse fator tem uma relação grande, muitas vezes, com a endometriose. Hoje em dia, a endometriose, a gente já conversou várias vezes sobre a endometriose aqui, e ela é uma das principais causas de infertilidade, porque ela obstrui as trompas, entope as trompas, né? Mas também tem doenças infecciosas, doenças sexualmente transmissíveis que podem causar esse entupimento. Então, o raio-x das trompas é extremamente importante e deve ser feito sempre, né? Muitos colegas ainda falam, será que a gente não pode substituir o raio-x das trompas pela laparoscopia? A laparoscopia, eu sou um laparoscopista de formação, então eu estaria aqui para defender a laparoscopia sempre, mas não. A histerossalpingografia, que é o raio-x das trompas, bem feito, ele não causa dor e ele é essencial para o diagnóstico. Não são exames que se substituem, eles se completam. E a laparoscopia, como a gente sabe, aquele exame do furinho no umbigo, onde você vai olhar as trompas por dentro, ele requer anestesia geral. Então, apesar de pequeno, existe um risco. Ok. Eu achei bastante interessante essa colocação que você fez, inclusive porque a gente vê muitos casais, como você mesmo diz, na prática, 6 meses já no engravidou, já está indo ao consultório. Mas, então, o que você colocou é em torno de 1 ano, mais ou menos, que um casal tendo relações sexuais com regularidade. Com regularidade. E a minha pergunta é justamente esse, hoje, vocês ginecologistas, em função dessa estatística de que aumenta 30% e tal, o que hoje você recomenda que um casal deve... É claro, isso é muito do casal, mas eu quero saber a sua... Ontem eu estou já tendo um número muito grande de casais que procuram engravidar. Eu não gosto muito da palavra infértil e nem estéril. Essas palavras, para mim, elas dão uma sensação de... Absoluto, né? De absoluto, de eternidade, né? Então, quer dizer, estou fadado.
Então eu costumo falar subfértil ou para os casais que estão com dificuldade de engravidar. E ontem uma paciente chegou e eu falei assim, e como vocês estão tendo relação, né? Ela disse, doutor, dia sim, dia não. Eu falei, mas dia sim, dia não? E seu marido está bem, assim, deve estar muito bem, né? Porque está tendo relação dia sim, dia não. Daí o marido virou e falou assim para ele, doutor, e enquanto ela está querendo engravidar, tá bom, né? O duro é que depois que engravidar, tiver filho, não vai querer mais dia sim, dia não. Mas eu tenho um gráfico aí para falar sobre isso, deixa eu ver se é o próximo, senão a gente já passa para o seguinte. Não, passa para o seguinte. Deixa eu ver se é esse, o próximo ainda. Deixa eu ver. Não, é o anterior, então. Esse gráfico anterior, ele mostra direitinho o próximo. Deixa eu só para... Isso. Lá, ele mostra a quantidade de relações que um casal tem em relação à sua infertilidade. Então, ele mostra lá um casal tendo relação uma vez por semana, né? Tendo uma vez por semana, ele pode chegar a 19%, né? Dos casos de infertilidade, de 19 a 20 anos, está um pouco pequenininho lá, mas acho que é isso. E uma vez por semana é um pouco... a chance de engravidar é menor, 2 vezes por semana a chance de engravidar é um pouco maior. Mas o que a gente fala para o casal que está começando agora, que está começando a tentar, é o seguinte, porque você não pode ter um exagero e você também tem que deixar com que o homem produza os espermatozoides, porque isso melhora através das secreções prostáticas. Então, se ele estiver usando todo dia lá, ele vai gastar demais essas secreções que são importantes das vesículas seminais, etc. Não é só o espermatozoide que é importante, é o contexto geral. Então, nós também não podemos exagerar. O que eu sugiro é que aquele casal que está tentando engravidar nesse momento comece a ter relação dia sim, dia não, a partir do 10º dia do ciclo. Então, ele vai ter relação lá no 10º, né, que contando o primeiro dia da menstruação como o primeiro dia do ciclo, no 10º, no 11º não, no 12º, no 13º não, no 14º. Aí a paciente fala, doutor, eu tive relação quando eu estava ovulando, porque eu senti uma dorzinha do lado, o meu muco de dentro da vagina estava bem finlante, eu tive relação no dia certo. Eu falo, não, você teve relação no dia errado. Por que, doutor? Foi o dia que estava ovulando. Porque você tem que ter relação 2 dias antes da sua ovulação. É o melhor dia para ter relação, não é no dia da ovulação, mas 2 dias antes. O espermatozoide será depositado no fundo da vaginal, né? No fundo... E esses depois vão migrar e vão encontrar o óvulo na porção correta para que ocorra a fecundação. Isso é muito importante, por isso que eu quis fazer a pergunta, porque realmente existe essa pergunta, né? Quantas vezes, né? E tem aquelas pacientes por força do trabalho dos maridos, caminhoneiros e outras tantas profissões, que às vezes intervalam muito, né, o espaço entre as relações. Então, eu acho que fica aí essa dica, essa informação importante. Uma outra pergunta, eu quando pego no consultório alguns jovens, adolescentes ainda, com um problema de varicocele, por exemplo, eu sempre tomo cuidado de já pedir um espermograma até para ver como é que está a fertilidade. E muitos homens também que vão no meu consultório, as proximidades de casamento, falam, doutor, eu queria fazer aqueles exames pré-nupciais e tudo. E, claro, o espermograma sempre é um que vem primeiro para até saber se ele tem. A minha pergunta com relação à mulher, Frank, existe alguma hoje, em frente a essa questão hoje da nossa cultura, que a mulher está querendo estudar, trabalhar, engravidar mais na frente, etc. Alguns exames que você pode fazer até assim para avaliar alguma da mulher? Assim como no homem eu posso pedir o espermograma? O espermograma é excelente, né, para o homem e é um exame único. Com ele você tem tantas informações que você fica tranquilo. Na mulher vai depender muito. A gente tem 2 ações. Uma é as orientações preventivas e outra são os exames. Aqueles exames pré-nupciais que se faziam antigamente, eles não têm mais espaço hoje em dia, no dia a dia dos pacientes. A maioria já teve, grande maioria já teve relação antes realmente do casamento. Então, a questão das doenças sexuais não são um fator para a preocupação pós-casamento, mas muitas vezes um fator para a preocupação de algo que já aconteceu. Então, sorologias como, por exemplo, para hepatite, sífilis, AIDS, né? Elas são importantes não para uma paciente que vai ter algum problema durante a gestação, mas para aquela paciente que já pode ter tido alguma situação de infertilidade. Como eu disse, por exemplo, a infecção por clamídia, que é sexualmente transmissível, é uma das principais causas de obstrução tubária. Então aí vem a questão da prevenção, né? O uso de preservativo,
ajuda inclusive na preservação da sua fertilidade. A outra questão que é muito importante é entender os seus antecedentes. Sua mãe entrou na menopausa cedo? Cuidado, porque você vai entrar na menopausa cedo. Sua irmã também? Então, você tem que abrir o olho para isso, né? Hoje existem técnicas avançadas que a gente pega os óvulos e chama vitrificação dos óvulos. Então você, por exemplo, uma paciente que realmente não vai ter condições nenhuma de engravidar nesse momento, por exemplo, uma paciente que está fazendo tratamento para câncer. Então ela teve câncer, ela não vai poder engravidar, tem que proteger os seus óvulos antes da quimioterapia, a gente retira os óvulos e vitrifica. Sempre nós temos que orientar a paciente a tentar engravidar o mais rápido possível. Mas e aquelas que nem parceiro tem ainda? Como você vai fazer? Então, hoje, já existem pessoas, eu acho que não é natural, mas existem pessoas que vitrificam o óvulo pensando no futuro, né? Ela garante a sua fertilidade porque esse óvulo é jovem. E ela não vai precisar, por exemplo, de uma doadora, o que é muito comum hoje em dia, depois dos 40 anos, as pacientes precisar do óvulo da doadora, né, que não tem sua carga genética. Então, em termos de exames, nós temos que fazer para saber a sua fertilidade, né, saber como que está a sua reserva ovariana. Então, a gente faz um ultrassom do 2º ao 4º dia do ciclo, conta quantos folículos primordiais tem lá e nós temos uma ideia. O outro são os exames de sangue, os de hormônio, para saber, um deles é o FSH, se ele estiver muito alto no começo do ciclo, algum problema já está acontecendo, se o ovário já está envelhecendo, a chance de gravidez já é menor. E hoje tem aquele hormônio antimileriano, eu ainda não peço de rotina, porque além dele ser caro, ele ainda, os outros exames nos traz melhores informações. Ok. Frank, partindo um pouco então já para o que hoje você está trazendo aqui para a nossa cidade em termos de tratamento, né, e daqueles casais que estão com dificuldade, aquele casal que te procura, a mulher mais especificamente, que normalmente é, né, que chega até você mais ansiosa, que passou de um ano e meio que não conseguiu engravidar, né? E aí, como é que você vai agora conduzir isso, então, para os nossos telespectadores saber o que acontece, né? Bom, fazemos os exames e tentamos descobrir o que essa paciente tem. Se ela tem as trompas pérvias, se ela tem uma reserva ovariana legal, se ela tem bastante óvulo, se o marido está com o espermograma legal também, nós vamos primeiro entender que talvez seja uma esterilidade sem causa aparente, ou isca ou esca, né? Ou infertilidade sem causa aparente, e daí nós vamos propor o tratamento. Então ela está lá, vamos supor, uma paciente de 28 anos, como eu tive uma ontem, paciente de 28 anos, o espermograma do marido está perfeito, está tudo em ordem, ela menstrua regularmente. Você menstrua regularmente? Eu menstruo regularmente, então você ovula, muito provavelmente você ovula. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um controle dessa ovulação, a gente dá uma medicação, um tratamento é barato, eu até acho que vou falar um pouquinho de custo, porque isso é interessante para o ouvinte, né? Sim. Então ela vai fazer um tratamento de no máximo aí 50, 60 reais naquele mês. Ela vai tomar uma medicação via oral, vai induzir o ciclo, aí a gente vai fazer o ultrassom, né, de 2 em 2 dias, a gente vai fazendo o ultrassom, quando o folículo estiver prestes a romper, eu oriento a relação sexual. Prestes a romper, não roto, sim, né? Então dela tem a relação sexual. A gente chama isso de coito programado. Pode inferir muitas vezes num certo estresse, principalmente do ponto de vista do marido, você sabe melhor que eu, porque essa pressão, né, para manter a ereção no dia certo, na hora certa, isso estressa. A gente sabe que estressa, o casal fica, depois do 2º, 3º ciclo de coito programado, muitas vezes o marido não quer mais. Fala assim, não, doutor, eu saio do meu trabalho, eu passei o dia inteiro pensando, e depois ele tem que ter uma obrigação lá, que muitas vezes não é por prazer, mas por obrigação. Então, o coito programado é importante. Você tem aí nos casais inférteis em torno de 12 a 13% de chance de gravidez. Mas, primeiro, por causa do custo e segundo, porque a paciente tem que tentar, né? Muitas pacientes falam para mim, não, eu vim aqui para resolver com fertilização in vitro. Eu até falo, tá tudo bem, você é jovem, você realmente não quer fazer, hoje a decisão na medicina é compartilhada, né? Hoje você orienta e a paciente te ajuda a decidir. Não dá mais para você tomar a decisão por ela. Depois, não deu certo, eu tento no máximo 3 ciclos, que eu acho que passando de 3 ciclos, as chances são muito pequenas. Não deu certo, a gente tem daí a inseminação artificial, que é o próximo slide, deixa ele mostrar pra gente, né? O que a gente faz?
a gente vai também fazer a indução da ovulação, de preferência aí com medicações indutoras, o custo vai aumentar. Pode tentar fazer com aqueles remédios que a gente falou anteriormente, vai gastar em torno de 200, 300, né? Mas, se quiser um tratamento adequado, a gente vai gastar um pouco mais. Vai chegar aí a 1.200, 1.300 no ciclo só de medicamento. E depois você vai, o marido, no dia que ela tiver, no dia correto, né, da aplicação dos medicamentos, o marido vai lá no consultório, a embriologista também vai lá, e vai pegar o sêmen do marido, vai processar, pegar só os melhores, que a gente chama de capacitação ou processamento espermático, vai colocar nessa seringuinha e eu vou inserir essa cânula dentro do útero e vou injetar, né? Mostra o próximo, deixa eu dar uma olhadinha. Não, esse daí já é para o FIV, né? Daí a gente vai injetar esses espermatozoides dentro do útero. Injetando esses espermatozoides dentro do útero, a gente vai vencer algumas barreiras, que é aquela barreira cervical, do colo do útero, que pode ter alguma infecção, que o colo pode ser hostil ao espermatozoide, então ele vai ganhar espaço. Também a gente tenta mais ou menos uns 3 ciclos. Todos esses custos que a gente está falando são custos que a gente está tentando adaptar à nossa realidade. Não é uma realidade de Araras, uma realidade do interior, uma realidade onde o paciente pode ter uma acessibilidade melhor, né? Infelizmente, os medicamentos são caros, o que sobe bastante aí. E em torno aí de, essa paciente vai gastar em relação à embriologista, ao processamento espermático, em torno de R$ 1.500 por ciclo. Então é R$ 1.500 por ciclo, mais R$ 1.300 de medicação. E, se pode falar. Não, Frank, e aí dentro desse contexto, você está falando da inseminação, né? Acho que vale a pena até comentar um pouquinho também. Os maridos, né? Claro, é importante a coleta do sêmen, né? E você avalia a quantidade de espermatozoides, né? Porque a gente sabe que às vezes abaixo de um número, acima de um número, isso pode interferir. É verdade. E uma coisa que também você falou, que só para dando a entender, a capacitação espermática é um negócio muito legal. Eu tive a oportunidade já de fazer um curso, né, e entender bem isso, que é aquele indivíduo que tem um baixo número de espermatozoides, mas que a gente pode daí já capacitar melhor a velocidade dele, a capacidade de penetração. Melhores, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, que é importante, que já você está fazendo aqui, né? Quer dizer, sim, nós fazemos isso aqui, nós temos a bióloga que faz, o embriologista, então ela vai pegar a quantidade de espermatozoides. Hoje, a gente já considera que 15 milhões de espermatozoides num exame bem feito é o suficiente. Antigamente se pensava em 60 milhões, daí foram mudando os padrões, ficou 20 milhões. Hoje, 15 milhões de espermatozoides num ejaculado completo seria suficiente, mas a gente tem que analisar o resto, né? A gente tem que saber quantos andam reto para frente, quantos andam tortinho, né? Quantos não saem do lugar. Nós temos que avaliar também a morfologia, quais tem a cabeça, a cauda, tudo certinho, quais são deformados, tem 2 cabeças que não funcionam para fertilização. Quando você faz a capacitação que o Eliseu está falando, a gente vai tentar escolher só os melhores. Se eu tiver 5 milhões ou mais de todos aqueles que ele tem no ejaculado total, já é o suficiente para eu fazer uma inseminação. Mas aí também tem uma linha de corte. Se eu tiver menos do que 5 milhões, eu também não vou ter uma inseminação adequada e eu não vou botar o casal para investir nesse tipo de tratamento, sendo que a gente sabe que esse marido não vai produzir uma quantidade espermática suficiente para conseguir fertilizar esse óvulo. Daí nós vamos para o próximo passo, que também já podemos fazer. Eu fiquei sócio do laboratório em São Paulo. Então, o que acontece? Você, é lógico, tendo condições, pode montar um laboratório na região que você trabalha. No entanto, tudo depende para uma boa fertilização in vitro do laboratório. Então, nós temos aí o laboratório em São Paulo, que é do Grupo Alfa, um laboratório grande na Avenida Paulista, que tem uma qualidade extrema. Eu vi os gráficos, participei esse final de semana de um congresso internacional de infertilidade em São Paulo, e lá a taxa, o índice de sucesso do Grupo Alfa, lá em São Paulo, é semelhante ao da Europa e dos Estados Unidos. Eles só mostraram que ele perde um pouquinho para o pessoal de Harvard, em Boston, porque o pessoal de Harvard escolhe os casos. Entendeu o que acontece? Como eles são uma universidade, eles pegam os casos das pacientes mais jovens, os casos bons. Aí a taxa de sucesso deles é maior. Então, o que a gente achou interessante? Se associar a um grupo de qualidade, diminuir o custo que a gente vai ter aqui da indução e etc., porque o custo deles, é claro, por ser qualidade, é mais alto. Mas, no entanto, nós já
ainda temos hoje, mas já tivemos assim, para cada ciclo, pacientes tinham que gastar 20 a 30 mil reais. Hoje, um ciclo de fertilização está saindo em torno de 10.500 mais o medicamento. Então, quer dizer, é caro ainda, a gente sabe Sim. que é caro, que não é fácil, mas a gente sabe também que diminuiu muito do que era e que a tendência é ficar cada vez mais barato, para dar mais acesso aos pacientes. Mas daí a gente tem um novo gráfico para mostrar a técnica, né? Primeiro de tudo, a gente faz uma ovulação, aí uma ovulação com medicamentos todos injetáveis, né? A hora que o ovário fica desse jeito, está vendo? Ó, cheio de folículos, cheio desses cistinhos, a gente vai começar a puncionar, entra com probe, que é um transdutor de ultrassom, localiza esses folículos próximo e daí vai puncionar, né? Tá vendo? Ó, entra com uma canulazinha e pulsiona, retira. Isso via vaginal, né? Via vaginal, Via exatamente, vaginal. com a paciente anestesiada, né? Isso já em São Paulo. Sim. Né? A paciente faz toda a indução e o controle ultrassonográfico em Araras. Aí ela vai para São Paulo, em São Paulo ocorre essa punção próximo. E depois da punção, 3 dias depois, tá vendo, ó, por ultrassom e via vaginal. 3 dias depois da punção, a gente insere os embriões. Isso é uma técnica de ICSI, né? Que é quando, você sabe muito bem, quando o marido tem um déficit espermático extremo e daí você não tem como colocar o espermatozoide junto com o óvulo. Você vai ter que colocar ele dentro do óvulo, o material genético dentro do óvulo. Próximo, aí ele começa a evoluir. O primeiro slide lá, a primeira figura é o óvulo, o segundo é o óvulo fecundado, né? Lá o terceiro, quando ele já está com a primeira duplicação. Lá no E e no F, você já tem 4 células. Quando chegar lá no G, você pode fazer uma biópsia, se quiser, e avaliar se ele tem doenças genéticas, por exemplo, síndrome de Down, que é a mais comum. Né? E essa imagem aí, só interferindo, Frank, quem estuda biologia lembra da mórula, da blástima. Vai lembrar, exatamente. O H é a mórula, né? Exato. E o I é o blastocisto. Alguns colegas transferem entre G e H e outros colegas transferem em I. I é mais ou menos o 5º dia depois da fecundação. O H em torno do 4º, né? O E e o F 72 horas. Mas, em média, o que a gente faz é o seguinte, aqui em Araras, algumas pacientes preferem I, faz a punção, volta e depois, 3 dias depois, volta para transferir, porque Araras a São Paulo são 2 horas, então eu acho que a parte operacional funciona bem. Mas o pessoal lá de São Paulo tem gente vindo do Brasil inteiro, tem médicos associados com esse grupo do Brasil inteiro, então o pessoal vem lá de Luanda, em Angola, tem uma enorme quantidade de pacientes. Então eles vêm, já ficam no hotel, faz a transferência e depois volta. Então o que nós temos hoje na verdade, é bem interessante, porque o que nós temos hoje é uma facilidade maior desse paciente atingir. Aí você vai falar para mim, mas tem tanta coisa importante na área médica, na ginecologia, na obstetrícia, e nós vamos dar importância, esse casal não poderia, em vez de investir esse dinheiro, esse estresse todo, por exemplo, adotar uma criança num país pobre como o nosso, pensando socialmente? Ué, sim, é uma possibilidade, a gente sempre discute isso, apesar de todas o transtorno que esses casais têm muitas vezes na justiça para conseguir isso. Mas, no entanto, é uma possibilidade. Agora, chega num casal que encontrou o seu lar com 38 anos, 39 anos, a esposa, chega para ele e fala que ele não pode engravidar. Vê se é isso que ele quer. Então, hoje, gente, a gente tem que pensar em ambos, né? Não só na questão social, mas do desejo desse casal e onde ele vai encontrar sua felicidade. E muitas vezes ele vai encontrar sua felicidade no próximo slide. Mostra lá pra gente. Que é quem? É uma questão de foro íntimo, lá, né? Essa é a felicidade dele. Sim. O embrião, né? Dentro do útero, crescendo, que vai formar uma nova vida. Isso é muito bonito, viu, Eliseu? Muito bonito. Isso é uma questão de foro íntimo também. Quer dizer, ela tem pessoas que têm o desprendimento psicologicamente, o casal não quer adotar, e aquilo cai bem na vida do casal e no emocional. E tem pacientes tem casais que não. Isso aí eu acho que é uma coisa que a gente, né, de foro íntimo. Frank, só entendendo um pouquinho essa dinâmica que você falou, né, de ir para São Paulo e tudo, normalmente hoje, né, uma paciente sua, assim, ela tem que disponibilizar o quê? Um dia inteiro, por exemplo, dentro
dinâmica aí? Do período Não, exato. Ela pode... Como é que é? Normalmente a gente é muito rigoroso com os horários por questão normalmente da inseminação, né? Então, por exemplo, eu peço para a paciente usar a injeção que vai estimular a ovulação às 10 horas da noite, daquele dia em que o folículo está adequado, e eu vou inseminar ela às 10 horas da manhã de 2 dias depois. Então, vamos dizer, ela tomou hoje às 10 horas da noite. Então, amanhã não. Às 10 horas da manhã, né, com 36 horas, eu vou inseminar no consultório. Não pode ser sábado. Não pode ser sábado, se é domingo, etc. Agora, a transferência do embrião, você tem que estar lá com 3 dias. Não tem, assim, tanto problema em relação exatamente ao horário. Na punção, a gente também pode organizar esse casal durante o dia. Vai perder o dia inteiro, porque você sabe como é São Paulo, você sabe como é o trânsito e etc. Mas, no entanto, chegando lá no laboratório do Grupo Alfa, eles são atendidos já pelo grupo de enfermagem, né, são bem acolhidos. E depois, no final do dia, aí ela vai receber alta, logo que ela melhorar da anestesia, também é uma anestesia bem leve, é uma sedação, e vai vir para casa. Mas é um dia, pode reservar um dia para punção e um dia para transferência. Para vocês em casa entenderem essa dinâmica. Exato. Então, eu achei muito interessante todas as colocações que você fez, Frank. Com relação a custo, né, que hoje a gente baixou muito, eu acho que é possível se sonhar, né, porque esse é um sonho muitas vezes na vida de um casal, né? A dinâmica, a execução do processo operacional também me pareceu muito prático, muito interessante, ainda mais que hoje você então abriu essa possibilidade aqui na sua clínica, no seu consultório, em fazer. Então, acho que isso aí é coisas que tem, com certeza, muitos que estão nos ouvindo, nos assistindo hoje, vão estar procurando o doutor Francisco. No meu consultório já tem alguns casos meus de pacientes que nos procuram, a gente caminha lá para o doutor Francisco também, por conta dessa questão agora, inclusive até da própria capacitação espermática, a gente sabe que é uma realidade e é uma coisa realmente que tem resultados. E nós não conseguimos, nos laboratórios, a realização da capacitação espermática, né? Porque existe uma questão de dificuldade operacional, de custo para o dono do laboratório, para o biólogo. Então, a gente não consegue fazer isso no laboratório, tem que ser nas clínicas mesmo. Frank, nosso tempo passou muito rápido aqui, o assunto foi muito interessante, muito gostoso, e as informações que o doutor Francisco nos trouxe, realmente 10, né? E agora, você que está em Araras aqui, nos assistindo, em região também, já que até a Rede Opinião chega a várias cidades, sabe que nós temos esse serviço aqui na clínica do doutor Francisco Gonzaga. Francisco, vou deixar você fechar o assunto então, né? Ótimo. Eu agradeço bastante, é um grande prazer poder trazer isso para cá, né? A gente está estudando bastante para conseguir que os casos tenham uma resolução boa e eu também me coloco à disposição. Acho que hoje a forma mais fácil de entrar em contato com a gente é o Facebook, né? Então, meu nome é Francisco Luiz Gonzaga, quem tiver interesse, manda uma mensagem para mim lá pelo Facebook e eu vou responder, tirar suas dúvidas, até que você possa entender melhor e fazer a melhor opção, não apenas para você, mas para sua família, para sua vida. Muito obrigado. Nós queremos agradecer, então, Francisco, mais uma vez a sua presença e quero já convidá-lo para você daqui a um tempo trazer já as estatísticas dos seus trabalhos aqui, dos casos que você tiver, e a gente está novamente informando a população de Araras e região sobre essa questão do problema de fertilidade conjugal que muitas vezes acomete muitas famílias. Você gostou dessa entrevista? Sexta-feira, 18h15, vai ter reprise e nós vamos disponibilizá-la depois no YouTube. Você vai poder acessar através do youtube.com/Eliseu Martins e lá e além que nós disponibilizamos também no Facebook. Eu tenho publicado essas entrevistas e os colegas também, por sua vez, multiplicam essas informações. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos, obrigado pela audiência, uma boa noite e fiquem com Deus.